Olá, meus queridos irmãos, telespectadores da Rede Mundo Maior de TV. Nós estamos felizes por iniciar mais um estudo, mais uma análise libertadora dessa maravilha que foi o legado que Jesus deixou para nós, que é conhecido como o seu Evangelho, Boa Nova, ou Rabessorá, como se diz em hebraico. Nós vamos estudar hoje a oração do Pai Nosso. A prece hebraica, ela é uma forma de orar que tem muito a ver com a racionalidade da doutrina espírita, porque ela está de acordo com o que Jesus nos ensinou e também de acordo com o princípio judaico, a expressão hatefilá em hebraico, que significa a oração, do radical palel, que nós vamos falar um pouquinho melhor mais na frente. Mas Jesus era um homem inigualável, já falei isso aqui várias vezes, mas ele sempre estava surpreendendo. Jesus passava o dia, quando ele estava no seu ministério, na Judéia ou nas festas, ele passava o dia no templo de Jerusalém, pregando, ensinando, orientando, atendendo pessoas ou situações como aquela da adúltera que a gente tanto conhece. E isso durante o dia. À noite ele tinha ali perto de Jerusalém, eu digo perto assim, mas não era tão perto, vamos dizer assim, eu acho que dá mais de 6 quilômetros, uns 5 ou 6 quilômetros de Jerusalém. Ele, como ele não tinha dinheiro, não tinha como dormir em Jerusalém, ele ia às vezes dormir na casa de Lázaro, Marta e Maria, que ficava ali pertinho em Betânia, que hoje é território da Cisjordânia. E no dia seguinte ele vinha para o templo, para a cidade de Jerusalém, para encontrar o povo que o esperava e ansiava pelos seus ensinamentos. Mas às vezes estava frio e a viagem até Betânia ficava muito difícil, muito sofrida. E ele que fazia? Ele atravessava o vale do Cedron, que é um pequeno riacho, que ainda hoje está lá, só que agora está coberto, canalizado pelo modernismo. E ele atravessava o Vale do Cedron, subia o Monte das Oliveiras e ali tem ainda hoje uma gruta. E as grutas, elas são misteriosas. Quando lá fora está quente, dentro dela está frio. Quando lá fora está frio, dentro dela está quente. Então Jesus se recolhia ali com os discípulos, um ambiente inóspito. Eu digo porque eu conheço, já estive lá muitas vezes, mas um local que ficou sagrado, porque Jesus, onde chegava, sacralizava o ambiente, a situação vivida por ele e seus discípulos. E muitos dos discípulos de Jesus, a gente sabe pela história, que foram discípulos de João Batista. E ali eles passavam a noite, não tinham energia, no máximo uma lâmpadazinha a óleo, que era o que poderia dispor naquela situação, né, com muito frio lá fora, eles faziam uma pequena fogueira ou algo semelhante. E os discípulos reunidos ali, 12 homens e Jesus, eles, segundo a história, determinada noite, eles pediram a Jesus, fizeram um pedido a Jesus: Mestre, ensina-nos a orar como João Batista ensinou aos seus discípulos. A gruta onde Jesus estava com seus discípulos fica avistando a cidade de Jerusalém, do outro lado do Vale do Cedron, que o Monte das Oliveiras e o Monte Sião e o Monte Moriá, onde fica situada a cidade de Jerusalém, é como se fossem dois montes se olhando face a face. No meio fica o vale do rio Cedron. E ali, naquele ambiente, Jesus começou a analisar o que é a oração, né? Ele diz assim: quando você for orar, não seja como os hipócritas, que rezam de pé nas esquinas e praças para serem vistos pelos homens. Eu digo para vocês que eles já receberam sua recompensa. Tu, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu Pai que está nos céus em secreto,
E teu Pai que vê em secreto o que tu precisas, te recompensará. Mas é preciso que saibam, que você saiba, meu caro telespectador, que Deus sabe o que você precisa, mas também sabe do que você merece. Tudo na nossa vida é uma conquista. Tudo. É a lei de causa e efeito, é a semeadura e a colheita. É a lei da parábola do semeador. Cada solo dá uma resposta ao que foi semeado. E Jesus orienta primeiramente humildade na oração, depois recolhimento, que critica aqueles que não faziam isso e ainda os chama de hanef, ou hipócrita, como é traduzido do grego, como fazem aqueles que ainda hoje oram em gritos e ostentação. Fecha a tua porta e ora a Deus em silêncio, porque eu não sei se vocês sabem, o livro judaico de oração, o Sidur, que é o livro que eles usam na sinagoga para as orações, nele existem 4 tipos de oração, que são, para Jesus, cada uma tem o mesmo valor da outra. Não existe uma oração maior do que a outra. A gente, quando fala em orar, a gente sempre quer pedir por nós, o que já é uma forma egoísta. A gente tem que ter uma igualdade, saber que todos nós, aqueles que nos cercam, são nossos irmãos, filhos de Deus. E que para Deus, como não há acepção de pessoas, todos têm o mesmo direito perante Deus. Por isso que cada um faça a sua conquista. Porque ele não sendo injusto, ele não vai ser injusto também nos pedidos que você fizer para você. O livro dos Espíritos falam que toda vez que se reúne 2 ou mais pessoas para pedir por um terceiro ou um quarto pessoa, os Espíritos iluminados estão sempre ao nosso lado, nos auxiliando e ouvindo os nossos pedidos. Portanto, se Deus sabe do que é que a gente precisa, não é preciso pedir por nós. Peçamos pelo outro. Por isso, dos 4 tipos de oração que existe, os 3 tipos são de agradecimento, de louvor e as preces, que basicamente são feitas pelos outros, e que as introspecção e confissão. Então, nós, infelizmente, não sabemos rezar. A gente quase sempre pede mal, pede o que não merece e ainda acha que Deus não nos escuta. Então é preciso que a gente tenha consciência de que Deus vê tudo, sabe tudo, está em tudo e em todos. Então ele sabe do que você precisa. O verbo, como eu já falei, hebraico, que se refere à oração, é o verbo leit palel, que é um verbo reflexivo. Rezar não significa rogar ou suplicar a Deus. Na verdade, o radical hebraico palel significa julgar a si mesmo. Portanto, rezar pode ser traduzido também por auto-julgamento. Por isso que o oriental quase sempre ele não reza, ele medita. Essa é aquela oração que está mais de coração para coração. O Kardec fala na obra, quando ele fala da oração do Pai Nosso lá no Evangelho, que não é a quantidade de palavras, não é a altura da palavra. Jesus também fala isso, não são as repetições das palavras que vai fazer sua oração ser mais forte ou mais fraca, mas o que nasce do seu coração. Esse é o significado maior da prece que você precisa fazer para atingir aquilo que você necessita. Ainda que solicitemos a Deus que nos proporcione o que nos falta, ou o exaltemos por seus imponentes atributos, toda prece está destinada a ajudar-nos a converter-nos em seres humanos melhores. Lembre-se que Jesus fala que na hora de orar, você deve estar voltado para Deus e não para nós mesmos. E por isso ele conta
aquela parábola do fariseu e do publicano. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano, como está lá em Mateus 18, 19 e 20 e Lucas 18, 9 a 14. E a gente sabe que Jesus contou essa parábola para que a gente reflita, porque o fariseu se exibia e ainda criticava o publicano, porque o publicano era mal visto. Jesus usou muito aqueles degredados, oprimidos, escanteados, excluídos, que esse é o termo hoje, mas é o termo mais oficial e mais moderno, né? Os invisíveis, que são aqueles que a sociedade ignora, ou os excluídos, Jesus considerava o publicano um excluído, por isso que ele mostra que o publicano teve humildade na oração. Porque enquanto o fariseu se vangloriava, eu não sou como esse publicano, eu pago meus impostos, eu sou homem direito, eu sou honesto. Enquanto ele se vangloriava, diz Jesus que o publicano não ousava nem levantar a cabeça e pedir a Deus perdão, ajuda, auxílio, com humildade. E Jesus disse, eu te digo que aquele fariseu foi para casa justificado e o publicano foi muito mais ouvido por Deus, porque quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Portanto, humildade na oração é o que Jesus coloca como ponto principal na hora da nossa prece. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a 1 minuto estaremos de volta. Não saia daí, que nós vamos continuar com essa magnífica oração que Jesus nos ensinou a orar, que é o Pai Nosso. Ok?